Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu estou aqui me recuperando de uma infecção por Covid e voltando a gravar os vídeos depois de mais de um mês sem nenhuma gravação. É muito prazeroso gravar esses vídeos, mas também precisa de um espaço, de um momento inspirador para fazê-lo e também de um pouco de silêncio em casa, né? O que não são coisas muito facilmente conciliáveis. Bom, a gente parou na página 43 e eu gravei o vídeo 7 do livro Sociedade na América, o volume 1 Política, o livro da Harriet Martineau. Por que é importante a gente sempre retomar e fazer essa ligação onde a gente parou, onde a gente está? Porque os vídeos são a continuidade, não adianta a gente pensar que os vídeos eles são uma unidade separada, não, eles dão continuidade a uma discussão anterior, então é importante que você comece desde lá do início, começando pelo Como Observar Morais e Costumes. Eu gravei vários vídeos sobre ele, que é esse livro aqui, que foi lançado em 2021, né? É um livro que eu traduzi, editorei, e agora a gente está falando sobre esse aqui, né? O Sociedade na América, volume 1, Política, tá? Bom, gente, o outro, volume 2, já está pronto, mas só vai sair quando a gente conseguir ter um retorno desses dois que já foram lançados, né? Porque o custo do livro ele é muito elevado, o custo da revisão técnica, né? E esses livros foram feitos para a gente poder socializar, distribuir, então a gente precisa também, para manter essa condição de acessibilidade do livro, que os demais possam sair, se pagar, para a gente poder encomendar o próximo, né? Que vai ser sobre economia, que é o livro maior dela dentro da Sociedade na América. Mas eu já falei isso aqui com vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade nessa parte sobre política, no volume política, mas na parte 1. A parte 1, ela é a que vai anteceder, e eu acho que é muito bacana a gente estar falando disso agora, porque o outro vídeo eu gravei para vocês no dia 7/11, né? Então eu gravei assim, bastante feliz, eu acho. E agora a gente já tem um andar da carruagem, estamos caminhando para a virada para 2023 e eu acho que as notícias são sempre muito boas. Estamos aí falando sobre partidos, mas estamos falando também sobre algumas situações particulares no Brasil, como, por exemplo, a PEC do orçamento, da transição, né? A composição dos ministérios. Então é muito interessante como a gente pode conjugar Martineau nesse texto velhinho, bem velhinho, com esse ar de contemporaneidade, né? Vamos lá, vamos pensar nisso? Depois a gente vai falar sobre aparatos do governo, então a gente vai poder falar sobre governo geral, executivo, governos estaduais. Eu acho que vai ser bacana chegar em janeiro pensando nisso. Bom, no finalzinho da página 43, continuando de onde a gente parou, a gente encontra o seguinte texto da Martineau. O talento sendo raro e suas reivindicações somente tardiamente permitidas por aqueles que alcançaram grandeza por outros meios, parece como se o peso da influência possuída pelo partido aristocrático, por essa parte que geralmente falando inclui a riqueza, aprendizado e talentos do país, devesse dominar toda a oposição. Esse não deve ser o caso se for considerado que o Partido Democrático alcançou tudo o que tem sido encontrado desde que a Constituição dos Estados Unidos começou a funcionar. Não é nenhuma surpresa que exista pânico em muitos corações e que eu ouça de tantas línguas das desolações do espírito nivelador e a ruína se aproximando das instituições políticas. Vejam, ela coloca espírito nivelador entre aspas. Desculpem. Se eu não me engano, o Tocqueville também usa essa expressão, né? Ela faz uma referência a falas, né, de alguém. Então, esse espírito nivelador é a democracia. No outro parágrafo, ela continua: essas classes podem ser distinguidas em outro sentido. A descrição que Jefferson deu dos partidos federal e republicano de 1799
aplica-se para os partidos federal e democrático deste dia e aos partidos federal e democrático de todo o tempo e país. Entre aspas, disse Jefferson, entre aspas de novo, teme mais a ignorância do povo, o outro, o egoísmo de governantes independentes deles, fecha aspas. Existe muita razão em ambos desses medos. A irracionalidade do partido assenta-se em entreter o único medo e não o outro. Nenhum argumento é necessário para provar que governantes estão propensos ao egoísmo e à estreiteza de visões. E nenhum pode ter testemunhado as injúrias que os pobres sofrem em países antigos. A educação de sofrimento e insulto que lhes fornecem com seu único conhecimento das mais altas classes, sem serem convencidos que sua ignorância é para ser temida. Sua ignorância não tanto de livros quanto de liberdade de lei. Nos países antigos, a questão permanece aberta se os muitos, por conta de sua ignorância, devem ser mantidos ainda em um estado de servidão política, como alguns declaram, ou se eles deveriam ser gradualmente preparados para a liberdade política, como outros pensam, por uma melhoria de sua condição e por serem educados em escolas, ou se, como ainda outros mantêm, o exercício dos direitos e deveres políticos não seria a única educação política possível. No Novo Mundo, nenhuma de tais questões permanece a ser debatida. Não tem nenhuma classe branca, ela coloca entre parênteses, degradada, injuriada, perigosa, que possa dispor da mais leve pretensão por um grito de pânico sobre o agrarianismo. Por toda a prodigiosa extensão daquele país, eu não vi homens pobres, exceto uns poucos destemperados. Eu vi algumas mulheres muito pobres, e ela coloca em itálico mulheres. Mas Deus, em maiúsculo, e o homem sabem que o tempo não chegou para as mulheres fazerem de suas injúrias até mesmo ouvidas. Eu penso muito nessa passagem da Martineau, principalmente quando eu vejo a discussão sobre violência, denúncia contra a violência e vários mecanismos, artifícios jurídicos criados para calar as mulheres e silenciá-las, né, enquanto vítimas da violência. Então, 200 anos atrás, a Martineau pensava, as mulheres ainda não foram sequer ouvidas. E hoje, quando a gente ouve campanhas, né, denuncie violência, você terá o apoio do Estado, você não está sozinha, a gente vê várias mulheres denunciando violência e serem torturadas pela denúncia e sofrendo violência institucional pela denúncia. Eu já falei isso aqui várias vezes, porque é um tema que me toca muito. E eu sei o quanto ele é perverso e o quanto é utilizado, né, diuturnamente no nosso Estado. Então, ainda hoje a gente pode falar isso. Não chegou o tempo das mulheres serem ouvidas. Nós ainda continuamos numa situação muito ruim, né, numa miséria de sequer sermos ouvidas. Quando falamos, nós somos ridicularizados. E nós perdemos muito nos últimos anos com relação a isso, né? Nós regredimos muito. Eu não vi mendigos, mas 2 profissionais que estão fazendo suas fortunas nas ruas de Washington. Eu não vi mesas postas na ordem mais baixa das casas que não tivessem carne e pão nelas. Cada criança de fábrica carrega seu guarda-chuva e condutores de porcos usam óculos. Com a exceção dos pobres estrangeiros no litoral e aqueles que estão mergulhados em vício sensual, nenhuma dessas classes pode ser politicamente perigosa, não existindo ninguém que não tenha o mesmo interesse na segurança da propriedade como os ricos comerciantes de Salem ou os plantadores da Louisiana. Se a classe menos rica não for a primeira a retirar a partir da razão e da experiência a verdadeira filosofia da propriedade, é outra questão. Tudo o que nós temos a fazer agora é o seu interesse igualitário com seus vizinhos ricos na segurança da propriedade, no presente estado da sociedade. Lei e ordem são tão importantes para o homem que detém a terra para a subsistência de sua família ou que ganha as remunerações para que ele possa ter terra própria para morrer nela, como para qualquer membro do gabinete presidencial. Nem existe muito mais a temer da ignorância do tamanho do povo nos Estados Unidos do que da sua pobreza. É também verdade que existe muita ignorância, tanto quanto existe um perigo sempre presente. Conquanto, como um todo, a nação esteja provavelmente mais bem informada do que qualquer outra nação inteira,
não pode ser negado que seu conhecimento é bastante inferior para o que sua segurança e sua virtude requerem. Mas de quem é essa ignorância? E ignorância do quê? E ela coloca em itálico de quem e do quê. Eu vou fazer uma pausa aqui. Nós terminamos o último vídeo falando sobre manifestações antidemocráticas. E aí a gente viu que depois da diplomação do Lula, ocorreram várias manifestações antidemocráticas e radicais, né, em Brasília. A boa parte dessas mobilizações talvez estejam assentadas em informação falsa, né? Aqui perto mesmo da minha casa tem um acampamento, uma ocupaçãozinha, né, de manifestantes dessa natureza, e aí tem uma faixa lá, libera o código-fonte TSE. Quando a gente vê uma faixa dessa, a primeira coisa que a gente pensa é essas pessoas estão completamente desinformadas, né? Ou seria pura má-fé? A Martineau está achando que a falta de conhecimento, a falta de informação, a ignorância, no saber pouco ou no não saber compreender um determinado fenômeno, leva a um tipo de comportamento. E vejam, aí ela continua falando sobre isso, sobre essa ignorância. Se os professores de faculdades têm conhecimento de livro que o proprietário de uma casa de madeira não tem, o proprietário de uma casa de madeira tem muito frequentemente, como posso testificar, um conhecimento da lei natural, direitos políticos e fato econômico que o professor de faculdade não tem. Eu frequentemente cobicei confrontar um pouco de cada classe para ver se existiu qualquer base comum sobre a qual elas pudessem se encontrar. Se não, a única que poderia trazer a carga da ignorância tão justamente quanto a outra. Se um fundamento comum pudesse ser descoberto, teria sido em sua relação igualitária para o governo sob o qual elas vivem, em cujo caso a conclusão natural seria que cada uma entendesse melhor seus próprios interesses e nenhuma pudesse assumir a superioridade sobre a outra. A ignorância particular do compatriota pode expô-lo a ser lisonjeado e trapaceado por um candidato a cargo de oratória ou um jornal desonesto. Mas, por outro lado, o desejo de conhecimento do professor sobre os negócios reais da maioria e seus preconceitos educacionais são assim tão prováveis de fazê-lo votar contrário ao interesse público. Ninguém que observou a sociedade na América questionará a existência ou o mal da ignorância lá, mas nem irá questionar que tal conhecimento real, como o que eles têm, é razoavelmente compartilhado entre eles. Bom, aqui a gente tem várias discussões interessantes e a Martineau vai fazer uma comparação entre o juiz e o motorista, o condutor do carroção. Então eu vou parar por aqui. E o nosso vídeo 9, ele vai tocar nessa passagem e vamos ver quando eu consigo gravá-lo. Mas a ideia é que a gente vá vendo, né, aos pouquinhos, cada um desses tópicos e que vocês possam entender como é o livro da Martineau, como é que é a obra dela, como ela fala, e quem sabe se sentirem interessados em entender um pouquinho mais sobre a obra da Martineau e a entrarem um pouquinho mais também na discussão teórica deixada por essa grande autora, essa fundadora das ciências sociais e que até hoje é pouco lida. Um abraço, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fernanda Alcântara e falo aqui do campus de Governador Valadares, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer sempre poder tirar um tempinho e encontrar com vocês para falar um pouco sobre essa obra. Um abraço, até a próxima. Tchau.